noite. Se estivesse vivo, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, completaria em dezembro 100 anos de idade. É de se imaginar que este centenário será lembrado e comemorado para além do círculo familiar do ex-governador. Nós, do Opinião Pernambuco, resolvemos nos antecipar às comemorações e ao tom emocional que as homenagens, de um modo geral, carregam em si, para debater o legado e a figura política de Miguel Arraes de Alencar. Dono de uma história que rompeu as cercanias estaduais, muitas vezes protagonista de situações reveladoras dos caminhos e descaminhos da vida brasileira, Arraes pode ser lembrado de várias maneiras, como mito, como subversivo, como nacionalista, como estrategista, como devoto das causas populares, mas sim, o que isso importa ao complicado tecido econômico, social e político do Nordeste e do país. Falam sobre o assunto o cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto, e o jornalista Sérgio Montenegro. Boa noite. Boa noite. Grata por terem vindo hoje aqui à Opinião Pernambuco. Olha só, Arraes ficou pouquíssimo tempo à frente da Prefeitura do Recife, ali no início da trajetória política dele, ficou de 60 a 62, ficou à frente do governo do Estado também por pouquíssimo tempo, 63, 64, aí foi deposto pelo golpe. Apesar desse pouco tempo à frente da Prefeitura e à frente do governo, foi um protagonista do cenário local e do cenário brasileiro. Em que circunstâncias ele se consolida como liderança e como referência política? Bom, Estela, é um pequeno espaço de tempo, realmente, né, para que no final, quando ocorre o golpe militar, ele é preso e depois vai para o Rio de Janeiro e depois consegue ir para o exílio. Né? Embora seja um tempo muito curto, né, a gente pode dizer que Arraes fez eu colocaria entre aspas, mas uma pequena revolução naquele período, né, sem necessariamente ser uma revolução, vamos dizer, armada ou que rompesse com a ordem institucional, mas uma revolução no sentido de uma mudança, né, radical na forma de fazer política em Pernambuco e na configuração política do Estado. Uhum. Né, a relação dele com o povo, né, uma relação mais direta, uma maneira de tratar o sertanejo, o homem do agreste, né, o homem da Zona da Mata, né, as famílias da Zona da Mata, modificou bastante. Quer dizer, a gente pode lembrar o Acordo do Campo, por exemplo, que ele fez, né, você pensar que levar os direitos sociais que os trabalhadores do meio urbano já tinham para o campo, hoje pode parecer algo muito pequeno, mas naquele momento era algo que tinha uma dimensão enorme, era uma mudança completa. Que era, inclusive, a garantia do pagamento do mínimo, né? O salário mínimo, o 13º, quer dizer, aquelas garantias que desde os anos 40, né, já tinha sido universalizado para os trabalhadores no meio urbano, passam também a ser direitos dos trabalhadores rurais. Então, isso muda radicalmente a vida das pessoas né, no interior do Estado, sobretudo aqueles que trabalhavam com a agricultura. E outros, né, movimentos que ele fez, como o movimento de cultura popular. Aí como prefeito. Ele herda a iniciativa de Pelópio da Silveira, né, que já tinha, vamos dizer, começado esse processo junto com intelectuais, etc. E ele dá uma outra dimensão. Ele continua na prefeitura e dá outra dimensão porque amplia quando assume como governador do Estado. Uhum. E aí trabalhando com intelectuais do porte de Paulo Freire, de José de Castro, né? Uhum. Em diversas áreas. Então, isso muda completamente, né? Eu destacaria ainda a forma como ele sai do governo. Quer dizer, a forma correta, né, e dura que ele enfrentou naquele momento. Evidentemente, não partindo para uma confrontação armada, né,
mas saindo deposto, né? O episódio em que as Forças Armadas pedem para que ele saia do palácio, que ele entregue o governo, e ele diz que só sairá preso do palácio, que o mandato foi dado pelo povo, portanto só o povo poderia tirá-lo. Quer dizer, essa firmeza de posição termina marcando a trajetória junto a essas outras iniciativas. No caso do MCP, um programa aí de alfabetização em massa, o Acordo do Campo, que Túlio já citou, eram iniciativas vistas naquela época como radicais e controversas, e aí como é que a imprensa retratava a Arraes naquele momento, Sérgio? Veja só, é engraçado, a gente fez muita pesquisa, eu e Túlio, sobre a Arraes para os livros da gente. Nós fizemos uma entrevista longa com o Dr. Arraes, que foi a última entrevista, inclusive, a última grande entrevista que ele deu. E ele já no fim da vida, ele encarava isso meio com certa diversão. Eles diziam que eu era comunista. Eu nunca fui comunista na minha vida. Eu era um homem do povo. E era assim que ele se via. Mas aquela ânsia de combater o comunismo na ditadura, que foi o que justificou, vamos dizer assim, o golpe, né, elevou a Arraes a essa condição, né? E a imprensa estava amordaçada. Então a imprensa dizia o que os militares queriam que a imprensa dissesse. Mas tinha uma isso imprensa... pós-golpe? Não, até um pouco antes do golpe. Um pouco antes do golpe, a imprensa já estava sendo meio que cerceada. Mesmo assim, havia uma imprensa livre, vamos dizer assim, aqui ainda, 62, 63, tinha o pessoal da imprensa que participava do MCP, inclusive, um pessoal que tinha esse contato mais direto, que compreendia a Arraes. Sabia que a Arraes era uma espécie de político único ali. Ele tinha uma descendência de Pelópidas também, com quem ele trabalhou, que ele admirava, não escondia admiração. Inclusive, na prefeitura continuou obras de Pelópidas e tal, mas ele não dá para classificar a Arraes até hoje como comunista, socialista, marxista, nem nada. Porque engraçado o apelido que ele tinha, e eu pude testemunhar ocularmente isso, ele tinha o apelido de Acaba-feira. Porque ele chegava numa campanha, ou então quando governador, ele chegava no interior desse aí, no dia de feira, eu vi feirante pulando a barraca, deixando a barraca sem nada, sem ninguém, para ir lá para beijar a mão de pai Arraia. Para os opositores, ele era ele fazia o que a gente hoje chama de fisiologia, né? Mas não era bem isso. Ele tinha uma compreensão do homem do povo que até então a política não permitia na época. Então, a imprensa começou a compreender isso aos poucos. Quando o viu na prefeitura, depois quando o viu assumir o governo, quando viu o discurso de posse dele aqui na Praça da República, que ele subiu num poste para falar, até tem uma foto bem histórica disso. E o povo fazia, ele falava, não tinha microfone, ele falava e o povo repetia para trás. E eram homens do campo, homens simples e tal. Então a imprensa captou isso. E os militares captaram da outra forma, pelo outro ângulo. Ele é uma ameaça, porque ele fala para o povo. Se ele fala para o povo, ele é uma ameaça. Então a imprensa meio que começou a entender isso, e aí veio o golpe e amordaçou tudo. E só se voltou a escrever sobre a Arraes em 79, porque não tinha imprensa livre. Você não tinha como falar do exílio de Arraes, onde ele estava, porque não se falava nisso. Mas mais liderança ou mais mito? Ou as duas coisas? Veja só... É uma tese boa isso. É uma boa discussão. Bom, eu sou daqueles que pensam o seguinte, a constituição de um mito não se dá sob nenhuma base, né? Alguém se transforma ou é transformado num mito em cima de algo que ocorre concreto, né? Então, eu acho que a Arraes se transformou num mito, né? O rompimento da ordem democrática, né? Que tirou ele do palácio do governo, né? Impediu que ele continuasse o mandato. A prisão dele, o fato dele se exilar, passar muitos anos fora do país, quer dizer, foi se constituindo toda uma mitologia em torno da figura dele, né? Mas penso que em cima de bases concretas, porque é evidente que as pessoas, por exemplo, do campo, que foram beneficiadas pelo acordo, né, recebendo os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, tinham ou se consideravam com uma dívida enorme em relação à Arraes, né? A ideia da dádiva, né? Eu ganhei algo e devo a essa figura. Só que essa pessoa se afastou e foi viver no exílio, né? Perseguido pelos militares, tudo mais. Então, daí se construiu toda uma mitologia em torno dele. Mas penso que em função de bases concretas, de algo que ele teve a oportunidade de fazer e fez no final dos anos 50 e no início dos anos 60.
quer dizer, rompendo com, apesar inclusive de compor com certo segmento da oligarquia pernambucana, né, a gente sabe disso, Paulo Guerra representava um segmento do PSD conservador, né, e foi escolhido como vice-governador dele, quer dizer, ele compunha. Ele teve apoio do coronel Chico Heráclito, uma figura folclórica da política pernambucana e bastante conservador. Mas ele rompia no sentido de estabelecer prioridades que até então não existiam na política em Pernambuco. Quer dizer, uma política voltada, hoje a gente diria, à inclusão social. Né? É isso que ele fazia. Nesse sentido, eu vejo um traço de modernidade enorme na figura de Arraes nesse período. Né? Acho que é um erro enorme pensar que ele, por exemplo, Eduardo Campos, neto dele, representou um político mais moderno e Arraes representava um político antigo. Quer dizer, a época dele, ele estabeleceu relações modernas capitalistas no campo, algo inédito no país. Né? Isso só vai ocorrer praticamente 10 anos depois, de forma universal. Né? Mas o trabalhador em Pernambuco conquistou isso já no início dos anos 60. Como é que era a relação dele com as ligas camponesas de Francisco Julião e com o próprio Francisco Julião? Isso até hoje paira uma certa neblina sobre isso, porque muita gente associa isso e não era bem assim. Né? O Francisco Julião, inclusive, essa parte da história eu não testemunhei, mas o que se diz é que ele nem era tão próximo de Arraes. Eles tinham identidade, né? Tinha a coisa do campo, a ligação com o meio do campo e tal, mas Julião era muito mais afeito à linha marxista mesmo, à linha né, do comunismo. E Julião queria montar uma república de camponeses. Era mais ou menos essa a ideia. Arraes não, Arraes ele sabia negociar, como tu falou, com todos os setores. Ele não era tão radical, tão irredutível, e eu acho que ele aplicava muito aquela tese de manter os inimigos mais perto. Daí essas alianças de conservadorismo. Ele sabia que ele não podia romper se ele não tivesse esse pessoal perto. Julião não. Julião se isolou lá no Galileia e ele era advogado dos homens do campo e tal. Então, foi criando uma certa empatia com Arraes, claro, mas uma certa distância, eu acho. Não, Sérgio, na entrevista, né, que a gente fez, você fez referência, a última grande entrevista que Arraes fez, que foi no início de 2005, isso. Ele veio falecer em agosto de 2005. Ele se refere a Julião em determinado momento da entrevista, a gente perguntando sobre a relação e ele retrata das ligas e tal. Esse cenário que Sérgio coloca agora. Ele diz assim, Julião era um poeta. Sonhador. Né? Então, o sentido de ser um poeta, um sonhador, né? E ele dizia, e eu era governador, quer dizer, eu tinha que ter os pés no chão, porque eu tinha que negociar e tratar com todas as forças políticas do Estado. E Julião representava uma perspectiva de mudança que é, bom, na lei ou na marra. Né? Arraes tinha a mesma crítica que ele fazia a Luiz Carlos Prestes. A questão da coluna Prestes de atravessar o Brasil para implantar o comunismo, o socialismo, o marxismo no Brasil e tal. Arraes achava que ele era também um poeta, sonhador, porque sabia que não era assim que ia se chegar, ainda mais num país desse tamanho. E a relação dele com João Goulart? Porque o governo de João Goulart estimula a sindicalização rural. Não sei aí até que ponto para barrar o movimento das ligas camponesas. Arraes também estimula a criação de sindicatos rurais aqui em Pernambuco. Eles chegaram a rivalizar em algum momento, Goulart e Arraes? Tinha diferenças, né? Eu penso que Arraes tinha uma visão, vamos dizer, mais radical, né? Claro, radical entendido aí num contexto, por exemplo, da ordem democrática, né? Sem defender uma revolução social, por exemplo, como o Sérgio já colocou, quer dizer, ele não era um marxista, alguém desse tipo. Via o avanço, por exemplo, das conquistas populares através de um processo institucional. Né? A visão dele era essa. Bom, mas de toda forma, mais radical do que Jango. Né? Penso que sim. Ele representava, naquele momento, dentro dessas forças, uma posição mais à esquerda de Jango. Embora ele tenha ido, na época que estavam tentando já fazer a cama para derrubar Jango, ele foi no comício. Foi no começo da Central e tal, deu apoio. Eles não eram obrigados. Não havia rompimento, havia, de certa forma, Jango pensava que Pernambuco ouvia Pernambuco como um caldeirão, né, fervilhando.
né? Sobretudo por causa das ligas camponesas. Ele e a CIA, né? Ele e a CIA talvez muito mais que ele, né? Claro, porque ele via Arraes como um aliado sob determinada perspectiva, e a CIA via com um temor enorme o que acontecia em Pernambuco. Mas quando Jango pensa em estabelecer o estado de sítio e pede ao Congresso Nacional autorização para estabelecer o estado de sítio, se fala muito que ele tinha a perspectiva. Muniz Bandeira, por exemplo, tem um livro clássico sobre esse período, historiador, cientista político que vive na Alemanha, é aposentado da UNB, ele chama atenção para isso. Jango, talvez, uma vez aprovada a possibilidade do estado de sítio, ele fizesse uma intervenção na Guanabara, o que, de certa forma, atenderia uma certa posição de esquerda no Brasil. Que era Lacerda. Porque era Lacerda, né? E talvez fizesse uma intervenção em Pernambuco também, porque aí tentaria acalmar as Forças Armadas, né? E também há uma história que é Justino Baixo, o general Justino Baixo, era o comandante do Quarto Exército, né? Que a época, hoje é o Comando Militar do Nordeste, a época era o Quarto Exército. Se fala muito que Justino era uma pessoa muito ligada a Jango e que, de certa forma, ele veio para Pernambuco para tentar acalmar um pouco a convulsão social que se dizia que existia em Pernambuco. O general Justino vai aderir ao golpe militar, mantém primeiro uma postura, parece aparentemente isenta, mas quando vê que o golpe vai ocorrer, ele tenta ser o mais golpista em Pernambuco, né? Olha só, eu trouxe aqui, você falou, Sérgio, que Arraes não era um comunista, e ele declara isso na entrevista, ele diz, nunca fui comunista, não se alinhava com o marxismo. Eu trouxe aqui o trechinho de um dossiê do governo norte-americano, escrito em março de 1964, que está hoje no Arquivo de Segurança Nacional em Washington. E essa documentação é proibida durante algum tempo, mas hoje aberta à consulta pública. E esse dossiê, feito pelo governo norte-americano, diz o seguinte sobre Arraes: um ultranacionalista com passado de simpatias e ações pró-comunistas. É um manipulador habilidoso no instável Nordeste. Sua capacidade de explorar a inquietação popular, proclamando planos de reformas radicais, o transformou numa figura perigosamente influente. As tintas estão carregadas aqui? Isso é o estilo do então embaixador Lincoln Gordon no Brasil. No contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria eclodindo, o embaixador Lincoln Gordon louco para encontrar esse problema aqui no Brasil. E ele tinha os espiões dele, os espias dele. Né? Já se fez muito filme, inclusive, com isso. Já tem muita literatura no Brasil sobre isso, até filme de galhofa já fizeram com isso também, Homens e Ratos, Deuses e Ratos, não lembro. Mas eu acho que o pessoal da CIA, os americanos, eles compartimentavam as coisas. Eles não tinham essa análise que a gente está fazendo aqui, porque eles não estavam aqui. Eles vinham e voltavam e eles queriam encontrar o chifre na cabeça do cavalo. Né? Então eles compartimentavam, ou você é comunista, ou você é pró-comunista, ou você é anticomunista. Não tinha. Qual é o estilo de Arraes que a gente até hoje não consegue definir? Era um homem singular. Um homem diferenciado que não tinha essas tinturas todas. E os americanos precisavam classificá-lo de alguma forma. A gente vai fazer um intervalo curtinho. Volta daqui a pouco. A gente volta para continuar essa conversa sobre o legado e a figura política do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes de Alencar. Até já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco está discutindo hoje a importância e o legado político do ex-governador Miguel Arraes de Alencar, que, se vivo fosse, completaria 100 anos de idade em dezembro. Participam do nosso programa o cientista político Túlio Velho Barreto e o jornalista Sérgio Montenegro. Até aqui, falamos sobre o primeiro governo de Arraes à frente do estado de Pernambuco. Eu queria ficar mais um pouquinho nesse momento histórico. Ali
Havia uma articulação para lançá-lo candidato a presidente da República, ainda se imaginando que o golpe não viria em 64? Não sei se havia uma articulação mais ampla, nacional. Não tem muito registro sobre isso. Mas o fato é que a Arraes se movimentava na perspectiva da sucessão de Jango. Isso eu não tenho dúvida. A bibliografia histórica ou mais analítica do ponto de vista político trata bem desse tema. E pesquisa nos jornais de época, você via a participação dele no debate nacional. Então ele tinha uma relevância nacional, não só pelo que ele fazia em Pernambuco, mas também a articulação que ele tinha com outras forças políticas, né? Então, eu não tenho dúvida que ele tinha essa perspectiva de disputa eleitoral. Há registros, né, de certa articulação dele, o que pode parecer paradoxal, hoje, depois de ter ocorrido o golpe de 64, uma certa articulação junto a Magalhães Pinto, por exemplo, em Minas Gerais. Né, o que parece muito paradoxal porque, enfim, Magalhães Pinto teve à frente do golpe de 64, foi de Minas, exatamente que os militares partiram o general Mourão à frente, né, com os tanques que se dirigiam ao Rio de Janeiro, né, em função da importância política do Rio de Janeiro e porque Jango, no momento, estava no Rio de Janeiro. Então, foi de Minas que partiu. Mas havia um certo, vamos dizer, murmúrio ou um certo zum em torno dos bastidores da política à época, que havia a possibilidade de Arraes tentar compor com Magalhães Pinto em função da força de Minas Gerais, tentando aí a disputa, né? O que é interessante porque anos depois a gente vai ver Eduardo Campos, o neto de Arraes, exatamente com um diálogo próximo a Aécio Neves, né? Um mineiro, governador de Minas, etc., e que se coloca na política no campo mais conservador também. Uhum. Vocês falaram aí que Arraes conseguia se articular à direita, né? E teve apoio de representantes aí das oligarquias rurais de Pernambuco. Ele, quando se elege governador, ele derrota João Cleófas, não é isso? Que era um representante da oligarquia canavieira de Pernambuco. Por que essas lideranças que apoiaram Arraes e não apoiaram João Cleófas? O Cleófas ele era de uma ala, eu acho que a gente pode chamar de mais ultraconservadora. Né? E as pessoas que se aliaram com Arraes aí, que eram do lado um pouco mais à direita, talvez, eu não sei se eles se deixaram levar pela persuasão do Dr. Arraes, ou se eles tiveram um espectro, uma visão do que poderia ser esse governo. O fato é que Cleófas já tinha caído antes. Né? A gente até brinca com essa história do João Três Quedas, porque ele perdeu 3 vezes. E eu acho que Arraes parecia o novo e Cleófas parecia o velho. Então, alguns dos velhos pularam para o novo. O Coronel Chicaraco é um deles. O Coronel Chicaraco, inclusive, ele ajudou a captar mais apoio para Arraes. Não foi só fechar com Arraes, ele foi atrás dos coronéis para trazer, explicando. Ele defendia a candidatura de Arraes, negava que Arraes fosse comunista. Né? O pessoal dizia, isso não é comunista e tal. Eu acho que, e a aliança com Paulo Guerra também fez algum efeito, né? Porque Paulo Guerra era exatamente do outro lado. Então, no momento que Arraes se alia a Paulo Guerra ali, ele meio que quebrou. Dá para a gente fazer uma pequena alusão ao que Lula fez com Zé Alencar. Quando Lula perdeu várias eleições com vices de esquerda até mais radicais e fez uma aliança com Zé Alencar em 2002 e ganhou a eleição com o apoio do empresariado, pelo menos do empresariado moderno. Que Zé Alencar trouxe isso para ele. E é bom lembrar que já em 1958, com a eleição de Cid Sampaio, a configuração na política pernambucana já sofria um abalo, né, porque é um segmento mais conservador, e aí, no caso, ligado inclusive ao UDN, quer dizer, mais conservador. Quer dizer, eu não sei se dá para dizer que mais conservador do que todas as alas do PSD, mas, enfim, dentro da UDN se constituía, num plano nacional, o segmento mais relutante, por exemplo, a Jango, né? Depois vai se posicionar em relação a Jango.
Então, na eleição de 58 já havia uma fissura, né, no campo mais conservador de Pernambuco. E isso vai criando as condições para que outros setores se afastem, né, da ala mais conservadora, etc., e venham compor com Arraes. Ele se elege governador, sucedendo Cid Sampaio, e eram contraparentes. Isso. Cid Sampaio apoiou o golpe? Apoia, sim. Celso... Traiu Arraes? Sim. Celso Furtado conta no livro de memórias dele como os momentos decisivos em relação ao golpe. E ele conta que saiu da sede da Sudene, ele era superintendente da Sudene à época, e havia toda aquela história de que os militares estavam se movimentando em Minas Gerais, iam para o Rio, etc. Todo um clima de golpe. E ele se dirige, sai da Sudene e diz, bom, eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Então, para onde eu devo ir? Aí pensa, não, eu vou para o Palácio do Governo, né? Vou conversar com a Arraes, ver como é que está a relação dele com o Jango, que informação vem de Brasília, do Rio de Janeiro, etc. E ele se dirige ao Palácio, né? Quando ele vai chegando no Palácio, ele vê que já tem forças militares ali na Praça da República. Então, ele decide ir até o comando do Quarto Exército, que, se eu não me engano, funcionava no Derby, e conversar com Justino Alves Baixo, o general comandante do Quarto Exército, que era até então visto como um general legalista, né? Um militar legalista. E quando ele chega para conversar com Justino, ele entra no gabinete de Justino e Cid Sampaio está lá. Quando ele vê Cid Sampaio, ele diz assim, o golpe está sacramentado, as forças civis políticas já estão se posicionando junto aos militares, o golpe está selado. Ele fica com essa sensação e ele narra isso na memória dele. Então, claro, é evidente que Cid, no momento que ele vê para que lado o vento sopra, ele acompanha esse movimento. Estava me lembrando aqui, você falou de João Cleófas, aí ele perde, em 74, né, perde a eleição para o Senado para Marcos Freire. Exato. E é uma derrota também, assim, aquela ali foi uma acachapante, derrota, né? derrota dos definitiva, militares, né? Aquilo ali liquidou o golpe praticamente, porque os militares não esperavam que o MDB atropelasse da forma como atropelou, no país inteiro. Aquilo ali já era meio que uma resposta do povo dizendo, a gente não aguenta mais não. Castelo assumiu dizendo que ia fazer eleições diretas no mesmo ano. Isso foi em 64. 10 anos depois nós ainda estamos na ditadura. O povo deu o recado ali, com o MDB. E aí Cleófas, coitado, eu acho que ele achava ali que ali ele teria finalmente uma chance e foi atropelado mais uma vez pela história. É a derrota definitiva dele, né? Ali. Já bem velho ali, né? Em 74. Já com a idade mais avançada, sim. Aí, Arraes é deposto já no dia 1º de abril, deposto e preso no dia 1º de abril de 64, fica preso um ano, vai para o exílio. Né? Fica falando Noronha. Depois vai para o Rio, né? Uhum. Vai para o exílio na Argélia, volta para o Brasil e volta para o Recife em 79. Isso. Qual foi a repercussão da volta de Arraes para as forças políticas locais, para Pernambuco e para o Brasil? Bom, a volta dele, assim como dos outros exilados, mas ele, junto a Julião, Gregório Bezerra, Betinho, Brizola, quer dizer, esses são nomes que, naquele momento, voltaram com protagonismo político, né? Apesar do tempo afastado do Brasil. Diferentemente de outros que voltaram, mas não teve tanta repercussão. No caso de Arraes, teve muita junto ao povo, né? Lembrar que o comício que foi feito em Santa Amaro, até então, foi a maior manifestação política que ocorreu em Pernambuco, né? Até 79. É um grande comício que é feito. E do ponto de vista das forças políticas no Estado, de certa forma, era um grande apoio, né, para esse campo, chamado campo das forças populares, etc. Mas, por outro lado, também significou uma ameaça. Quer dizer, era uma ameaça a uma liderança como Marcos Freire, que era uma liderança ascendente. Os que tinham ficado. Aqueles que tinham ficado ou que tinham construído sua carreira política depois de 64, né? Então, causou por exemplo, Jarva Vasconcelos, ele começa a carreira política dele no final dos anos 80,
né, quando ele conta na entrevista, né, quando o AI-5 é editado, em 13 de dezembro de 68, ele é o ano que ele se forma na universidade, alguma coisa assim. Era a formatura dele, coincidiu com o AI-5. Então, depois é que ele vai entrar na política. E ele é uma liderança importante, já quando Arraes volta, né? Ele tinha acabado de, vamos dizer, ganhar no voto, mas perdido as eleições para o Senado em função da sublegenda. Cid Sampaio e Nilo Coelho, né? Isso. Exato. E aí, naquela época, tinha o artifício da sublegenda, né? 2 candidatos do mesmo partido somavam e ganhavam do outro. Jarbas tem mais votos, mas perde na soma de Nilo e Cid Sampaio. Então, mexe com essa configuração. Quer dizer, uma coisa interessante é uma certa ameaça, né? A quem vai disputar em 82. É Marcos Freire, é Jarbas Vasconcelos ou Arraes? Né? E isso criou um certo rancor que veio a eclodir em 92, né? Quando Arraes e Jarbas brigaram, romperam. Que era aquela questão, Arraes voltou e ele queria de volta o mandato de governador que tinham tirado dele. Ele já voltou com... Apesar dele dizer na entrevista que não pretendia disputar 82. E tal, mas ele queria. E aí, o que foi que o MDB disse para eles? Olha, você saiu, criou-se essa liderança aqui, que é Marcos Freire, e agora está na vez de Marcos Freire entrar. E quem mais puxou essa sardinha para o lado de Marcos Freire foi Jarbas. Então, Arraes ficou meio que ofendido, mas guardou aquilo ali. Algum tempo depois ele veio com a... Não tem um episódio aí interessante, quer dizer, Jarbas defende a candidatura de Marcos Freire. Isso. Né? Diz que é uma candidatura mais legítima naquele momento. O vice de Marcos Freire era Cid Sampaio. Não é isso? Não, Cid foi candidato ao Senado. Foi. Cid era Coelho. Isso. Cid entra na chapa de Marcos Freire como candidato ao Senado. Jarbas não engole aquilo de jeito nenhum. Tanto que se dizia, eu lembro assim das pessoas falarem na época que se Marcos Freire ganhasse a eleição, ganharia apesar de Jarbas. E se perdesse, perderia por causa de Jarbas. Não tem aí um contraditório, não? Ele apoiar a candidatura de Marcos Freire e, ao mesmo tempo, desestabilizar essa candidatura por conta de Cid Sampaio? Na verdade, a disputa de 82, ela, vamos dizer, envolvendo essas figuras, né, esses protagonistas, Marcos Freire, Arraes e Jarbas, elas ocorrem em 2 planos. Né? Arraes e Jarbas apoiam Marcos Freire, mas, na verdade, não se empenham completamente naquela campanha. Arraes também não? Não. Na verdade, eles dois vão para uma disputa para deputado federal e disputam voto a voto para quem vai ser o mais votado para deputado federal e aí se credenciar a sucessão de Marcos Freire ou daquele que fosse eleito, que no caso foi Roberto Magalhães. Mas o mais votado nessa época foi Arraes? Foi Arraes, foi mais votado que Jarbas Vasconcelos. Nós tivemos uma eleição ali que envolveu mais gente, Gregório Bezerra, né? Gregório não se elegeu, né? Não. Outro intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Nosso intervalo é rápido, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nosso programa discute hoje o legado político do ex-governador Miguel Arraes. Se estivesse vivo, Arraes completaria em dezembro 100 anos de idade. Participam deste debate o cientista político Túlio Velho Barreto e o jornalista Sérgio Montenegro. A gente falou estávamos, na verdade, falando da volta de Arraes do exílio. Ele não sai candidato na primeira eleição, depois do retorno, Marcos Freire, que perde para Roberto Magalhães, e depois ele, na eleição seguinte, 86. ele sai candidato a governador. É impressão minha, ou aquela campanha de Arraes ao governo do estado foi uma das campanhas mais mobilizadoras no estado de Pernambuco? Foi até pelo slogan, né, Túlio? A esperança está de volta. Era, só aquilo ali já era um negócio muito... Eu acho que meio que guardou a força de 82 para a rua em 86. O pessoal que estava meio preso queria essa candidatura de Arraes, foi para a rua. Eu lembro que a militância era uma militância completamente diferente da de hoje. A militância que fazia a base da militância do MDB, então o MDB, Arraes é candidato, era uma militância tão aguerrida
ao ponto de, assim, radicalizar mesmo. Não tinha essa história de militância paga, como tem hoje nos candidatos. Você ia, você aderia porque você acreditava. Né? E os grandões da política, os caciques, viram que ali não tinha jeito. Ali era Arraes ou Arraes. Não tinha como botar outro candidato ali. Nem pensaram nisso, eu acho. Acho que de 85, na eleição de 85 de Jarba na prefeitura... O acordo já estava selado. Inclusive, Jarba perdeu a legenda para Sérgio Murilo e Arraes foi quem estimulou a ida de Jarbas para o PSB em 85 e ganhou a eleição. Então, apesar das diferenças dos dois, tinha esse ajuste. E Arraes deitou e rolou. E o candidato que o outro lado ofereceu era um estreante, né, representante dos usineiros, então, mas era um cara moderno, José Múcio. Ele não era um usineiro trombudo daqueles da antiga, da moda antiga, não. Ele era um cara bem moderno na época, tinha sido prefeito, bonito. Tinha sido prefeito Ribeirão, se não me engano, Rio Formoso, não me lembro. E, assim, disseram, não, como é que esse cara vai enfrentar a Arraes? Mas enfrentou até de peito aberto. Mas não tinha como tirar aquela eleição de Arraes. Foi uma campanha que mobilizou amplos setores, né, da sociedade e foi, de certa maneira, uma campanha impecável, né? Assim, tinha esse slogan, né, a esperança está de volta. Não tinha marqueteiro, mas tinha um conselho que funcionava muito bem. Muito bem. A música da campanha, né? Quer dizer, Alceu Valença cantava, porque se tentou passar a imagem de que havia o moderno, o jovem, de um lado, que Zé Múcio representava, tinha sido secretário do governo de Roberto Magalhães e Gustavo Krause, e do outro lado, o passado, o atraso, né? A figura do novo e do velho. E de forma como se fosse um repente, né, Alceu Valença cantava que o velho representava o novo e o novo representava o velho. Você teve aí também Simone, né? Tô voltando. Zé e Bia do Pajeú com aquela histórica volta à Arraes ao Palácio das Princesas, que aquilo foi um negócio que pegou. Né? Aí entrou todo mundo nisso. Não tinha quem estava do outro lado. Né? Quem tinha para apoiar mais do outro lado? E a gente tem que lembrar que é uma eleição que, de certa forma, a Arraes não disputar 82, ele termina se beneficiando disso. Isso. Né? Porque 82 tem o voto vinculado, o artifício que o regime militar estabelece, era uma eleição, quase que uma eleição geral no país, e você tinha que votar desde o vereador até o senador do mesmo partido, senão anulava o voto. Né, como o PDS, o partido sucedâneo da Arena, que era o partido de sustentação do regime militar, tinha uma penetração muito maior, uma organização muito maior, sobretudo no interior do Estado, etc. Quer dizer, tinha a possibilidade de ter candidatos em todos os níveis. A oposição tinha município que não conseguia ter candidato em todos os níveis, então você não tinha como votar na oposição, votava no candidato da situação. Esse foi um casuísmo criado pelo regime militar, ainda no pacote de abril, para criar dificuldades a partir da eleição de 1974, da oposição ir galgando os espaços. E quando Arraes é eleito em 86, ele se beneficia, por um lado, de todo aquele movimento em torno da transição democrática, da abertura... pós-Tancredo, né? O pós-Tancredo e tal. Pós-diretas, pós-Tancredo. Isso. E, por outro lado, do plano cruzado. Né? Não só a força política dele, mas também o plano cruzado terminou fazendo com que o PMDB desse uma grande lavagem. Mas é bom explicar, o plano cruzado implementado pelo governo Sarney, que então era do PMDB. Do PMDB. Né? O vice de Tancredo, que veio da Arena, mas que poderia ser e mudou de partido para ser, porque se não fosse um outro problema legal, talvez o vice de Tancredo fosse Marco Maciel. Mas não podia, porque ele tinha fundado o PFL, ele não poderia ir para o PMDB então. E Sarney era da Arena, era presidente da Arena. No caso do PDS, né? Do PDS, aliás. E aí Sarney implanta o PMDB e beneficia, ele só não elegeu um governador, se eu não me engano. Eu só não consigo me lembrar agora se foi Bahia ou Sergipe. Os outros todos foram do PMDB, inclusive Arraes. Algum outro governador conseguiu estar à frente do estado de Pernambuco por 3 vezes, como Arraes, e algum outro governador do Nordeste foi preso ou cassado ali em 64? Sim. O Sergipe, né, Túlio? O Seixas Dória. Seixas Dória, que inclusive era da UDN, né? E dividiu a cela com a Arraes em Noronha. Ele divide a cela lá em Noronha. E era da UDN, né? No entanto, era um legalista, né? Então, ele compreendeu o golpe militar como ruptura da ordem democrática. E aí terminou resistindo também e foi preso.
Então, Seixas Dória, junto com Arraes, no Nordeste, foram os dois atingidos, né? Agora também não teve ninguém que governou 3 vezes Pernambuco. Não, e tem a outra questão é essa, não tem. Talvez no Nordeste, não sei dizer, Eu acho que mas João talvez Alves de seja Sergipe, se não me engano. pode ser. Não sei dizer Pela direito. longevidade dele na política, é possível que ele tenha... Que poderia ter estado à frente do Estado pela 4ª vez, não tivesse perdido aquela eleição em 98 para Jarbas Vasconcelos, que foi também uma derrota histórica, com mais de, acho que mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de votos. 1 milhão e 93 mil votos, se não me engano. Eu queria contextualizar um pouco esse momento, assim. Arraes fazia uma oposição forte ao governo de FHC, no 3º mandato. Acho que o Estado pagou um preço muito alto bem por maltratado. isso, né? Foi muito maltratado pelo governo federal. Acho que Pernambuco e Minas Gerais também, com Itamar Franco. Minas pagou um preço altíssimo. E a articulação de Jarbas com o que, na época, eram consideradas as forças de direita, quando ele se alinha ali com o PFL para poder derrotar Arraes. O que pesou mais para a derrota de Arraes e principalmente com essa diferença gritante de votos? Bom, se eu pudesse dizer isso de forma segura, eu diria que a história, de certa maneira, foi cruel com Arraes, né? Apesar dele ter sido governador 3 vezes de Pernambuco, etc. Sobretudo comparando a, por exemplo, Eduardo Campos, né? O seu sucessor político. Por quê? Porque Eduardo Campos governou Pernambuco alinhado com Lula e com Dilma, só no final do mandato, que é o rompimento, né? E beneficiou-se de um período de crescimento econômico no país, etc., de políticas sociais muito fortes, né? E apoio do governo federal. Arraes foi governador de Pernambuco em 3 momentos adversos de forma absoluta. Ele perde o mandato porque é deposto. O outro, ele era governador quando o José Sarney era presidente da República. Herdou muito desgaste. Então, e a relação era muito dura, né? Além de ser a década perdida, né, do ponto de vista da economia, os anos 80, isso os economistas consagrados na literatura, ele tem contra a gestão dele a posição de José Sarney, né? Há conflitos enormes na época. E depois com FHC. Quer dizer, ele vai ser governador de Pernambuco, FHC presidente e Marco Maciel, o principal adversário dele político, né, na ocasião, vice-presidente da República. Então, nesse sentido, situações muito adversas ele teve que enfrentar durante os 3 mandatos. Nesse momento já começava, quando a Arraes se elegeu em 94, e tomou posse em 95, começou a se construir a aliança PMDB-PFL. Bem ali, em 94, inclusive. Não esperaram nem ele tomar posse. Teve um almoço na fazenda do deputado Zé Mendonça, que uniu Jarbas e Joaquim Francisco, que então era do PFL, ex-governador do PFL. Os dois se uniram ali, José Mendonça patrocinou isso, já tinha na mira que o filho dele, Mendonça Filho, que já era deputado, poderia ser um vice e tal, enfim. Foi toda uma articulação que foi crescendo. Jarbas viu ali que em 94, o PFL já queria que Jarbas fosse candidato em 94, contra Arraes. E Jarbas viu que ali não era a vez que ele ia perder a eleição. Então o que ele fez? Ele segurou, em 96 ele lançou Roberto Magalhães para o Recife, ganhou a eleição com Roberto Magalhães aqui. Em 98, bem forte, e de onde veio essa força? O PFL era o partido mais forte no interior do Estado. O PMDB era o partido mais forte na opinião pública, no voto de opinião, né, da classe média. Jarbas conseguiu juntar as duas coisas. Ele convenceu a classe média, o formador de opinião, de que o PFL não era mais o bicho de 7 cabeças da ditadura, aquele partido herdeiro da ditadura, que o vice dele, Mendonça Filho, tinha nascido depois do golpe e tal, aquela coisa toda que a gente já conhece. E aí, quando ele juntou o PMDB e o PFL, ele deixou a Arraes sem base. A Arraes já tinha vindo de um governo desgastado, né, que o governo da Arraes de 94, a economia do país foi caindo, e em 98 já estava, de novo, Fernando Henrique com aquela questão do dólar, o câmbio flutuante crise, e tal, né? A crise. Os tigres asiáticos. Arraes não tinha Rússia. dinheiro, tinha a venda da CELP em questão. Que ele não recebeu. Ele não conseguiu vender porque a articulação PMDB-PFL foi até Fernando Henrique. Eles detestam essa história, mas é verdade. Foram lá e pediram que barrasse essa questão. Tanto é que assim que Jarbas assumiu, a coisa se consolidou. Então tudo isso atrapalhou a Arraes. Disse assim, não, a Arraes perdeu a eleição porque ele era um desgastado, um político desgastado, ultrapassado.
Não foi isso. Ele enfrentou muita adversidade, a vida inteira. E tem um episódio dos precatórios, né, que ficou muito marcado naquele segundo mandato de Arraes. Quer dizer, e que teve repercussões, né? Carlos Pita, que tinha sido Celso Pita, perdão, São Paulo, né? Prefeito de São Paulo, quer dizer, envolvia outros políticos e Porto políticos Alegre, mais conservadores, São Paulo, né? E ficou muito marcada a eleição, né? Isso foi largamente usado na campanha. Muito. Né? Foi o principal mote da campanha. Na verdade, era uma irregularidade. Você não podia pegar os precatórios para pagar a folha de pessoal, que foi o que a Arraes fez. Só que o que se difundiu, esse equívoco, esse erro que foi cometido pela equipe, inclusive, a oposição transformou como se fosse uma falcatrua. Dizia-se assim, não, cadê o dinheiro dos precatórios? Aí dizia, está nas Caimãs, está no exterior, mandaram para fora, roubaram. Não foi. Ele simplesmente pegou o dinheiro, estava quebrado o Estado, ele pagou a folha de pessoal com dinheiro, ele não podia, ele tinha que usar investimento. E então isso foi difundido, criou-se... Foi como o episódio das sanguessugas, dos vampiros, tem sempre se aumenta a coisa de uma forma que você derrota o político. Entre os motivos que atritaram Itamar Franco, governador de Minas, com Fernando Henrique, presidente da República, foi o programa de privatização. Itamar não queria de jeito nenhum que Furnas fosse privatizada. Chegou a fazer manobras com a polícia militar e tudo. E no caso de Arraes, de onde vinha o embate de Arraes com o governo de Fernando Henrique? Vinha do mesmo processo de privatizações, né? O Arraes, ele dá um depoimento que está no livro que eu tive a oportunidade de organizar com Rita de Cássia de Araújo, historiadora da Fundação Joaquim Nabuco, que é 1964, o golpe passado a limpo. Tem um longo depoimento de Miguel Arraes dado no seminário na ocasião dos 40 anos do golpe de 64. No depoimento de Miguel Arraes, ele chega a dizer claramente, e eu cheguei a lembrar disso em alguns artigos, para mostrar o quanto era incoerente a aliança do PSB com o PSDB no segundo turno, né, das últimas eleições presidenciais. Ele chamava atenção para o seguinte fato, dizendo assim, de certa maneira, Fernando Henrique Cardoso fazia, ele até diz assim, fazia com um sorriso nos lábios, algo que nem os militares tiveram coragem de fazer, né, que foi simplesmente entregar o patrimônio nacional, das estatais, etc., coisa que teve um custo muito alto no Brasil desde Getúlio Vargas. Né? A Arraes era um nacionalista, de certa maneira ele era um herdeiro dessa tradição surgida ou consolidada a partir de Getúlio. Então, ele se colocava claramente contra Fernando Henrique Cardoso e contra a política de privatização, né, do governo federal nessa perspectiva. E fazia essa analogia com os militares, dizendo que nesse sentido era mais grave essa ação do que muitas das ações que os militares fizeram. Porque os militares, enfim, eram nacionalistas também, construíram ou reforçaram várias áreas do Estado, na área de telecomunicações, de infraestrutura, etc. Bom, faltou a gente falar sobre a saída de Arraes do PMDB para o PSB, faltou a gente falar sobre o contexto político hoje, considerando o PSB. O tempo acabou, vai ficar para uma outra oportunidade. Claro. Muito obrigada, mais uma vez, pela participação prazer de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, boa noite, muito obrigada pela companhia até agora.